Amados irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Que alegria, nós estamos juntos. E eu quero pedir perdão por estar enviando este vídeo somente hoje, na terça, mas eu tive que viajar e retornei de viagem ontem, e ontem à noite eu consegui preparar. Nós, graças a Deus, no próximo domingo, nós que já estudamos juntos o nosso querido tabernáculo, e depois que estudamos o tabernáculo, nós partimos diretamente para o estudo do templo, e que foi uma bênção, né? Que coisa maravilhosa. Agradeço de novo, como 1000 vezes já fiz, ao querido pastor Arnaud, e ao presbítero de nossa igreja ali, na querida Formosa, né, presbítero Renato. E aí estudamos tudo sobre o tabernáculo, estudamos tudo sobre o primeiro templo, que lições maravilhosas, as lições do primeiro templo. E agora, antes de entrarmos na nossa última aula, que é a lição, inclusive, número 12, eu quero trabalhar com os irmãos com alguns dados históricos. Na lição 12, a questão dos desigrejados, eu quero trabalhar com os irmãos sobre alguns dados históricos sobre os outros templos que nós tivemos, sobre os outros templos que nós tivemos. E é fundamental que o seu aluno entenda que não houve somente um templo. E aí, obviamente, vamos trabalhar historicamente em 2 ou 3 lições, e a lição de hoje está sendo agora passada para você. Você estude a semana inteira, o PowerPoint vai junto com esse vídeo, como nós sempre fazemos, e que Deus te abençoe nestas lições extras. A lição de hoje vai trabalhar com o segundo templo. E para te localizar historicamente, nós estamos no período histórico dos reis. A figura que está ali do lado é a figura do templo, né? A figura do templo. E nós sabemos que o período dos reis durou de 1050 a 930. Tivemos como destaques, obviamente, Saul, Davi e Salomão, mas até mesmo lendo o livro de 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, 1º e 2º Samuel, você vê que não foram estes os únicos reis, mas eles foram os de maior destaque. E o que há interessante é que, primeiramente, quando se estabeleceu a monarquia em Israel, você teve uma forma muito especial e inteligente da parte de Deus de unificar as tribos para uma defesa muito maior dos seus queridos inimigos, como, por exemplo, os filisteus, né? Até mesmo sabendo que com o estabelecimento da monarquia, quem estava sendo rejeitado era Deus, é isso que Deus fala a Samuel. E Deus ainda tornou isso em bênção para eles, fazendo com que houvesse um sentimento nacional. Não mais tribos, mas um sentimento nacional entre eles, e Deus ainda transforma isso em bênção. O primeiro rei, nós vimos, foi Saul, e o segundo grande rei foi Davi. E o tabernáculo sobrevive até o final do reino de Davi. Com Salomão, você tem a construção do primeiro templo, né? E a gente sabe perfeitamente que até Salomão, Israel fora um só povo, uma só nação. Coube a Salomão este épico e extraordinário monumento histórico, né? Monumento histórico. E quando Salomão morre, o reino se divide, tá? Salomão, infelizmente,
não andou completamente nos caminhos do Senhor. Não andou de forma reta nos caminhos do Senhor. E o que aconteceu? Deus disse: por amor a teu pai, Davi, eu não vou dividir o teu reino e te passar essa vergonha. Mas a vergonha vai ser passada com teu filho, o reino vai ser dividido. Não é? E aí, infelizmente, em 930, com a morte de Salomão, sobe ao poder Roboão, e Roboão teve o reino dividido. Um dos grandes generais leva com ele 10 tribos, que foi Jeroboão, e se fixa em Samaria, e ali forma o reino de Israel, o reino do norte, e Jeroboão fica ele, a tribo de Judá e a de Benjamim, 2 tribos com ele, e infelizmente ele fica somente com o reino do sul. E aí o que acontece? Acontece algo muito triste mesmo. Porque veja aqui os contornos, mostre isso para o seu aluno, é fundamental. Veja os contornos geográficos dos reinos, quando estavam unidos. Ó, aqui está, em primeiro lugar, o território original de Israel, depois da conquista da Terra Prometida. E esse foi o território, inclusive, que Josué dividiu entre os hebreus, as 12 tribos, e que foi o território do reino de Saul. Tá? Quando Davi chega, está representado pela lista roxa, olha o tanto que aumenta o território. Tá vendo? Olha o tanto que aumenta o território. Ó, o território vai muito para o sul e também para o norte. Olha o tanto que aumentou. E depois que Salomão chegou ao poder, porque Davi expande muito o reino dele, tornando até Damasco, na Síria, simplesmente servos dele. E Salomão expande mais ainda o território. Mais ainda o território. Então é uma tristeza muito grande. Dói no coração quando você vê o filho de Salomão, Roboão, assumindo o poder e o território do reino caindo de forma avassaladora. Porque olha o que aconteceu. Vou levantar aqui, ó. Aqui você tem de amarelo o contorno do reino de Israel e verde o reino de Judá. O reino de Israel e o reino de Judá. Então, olha que interessante, ó. Você está vendo ali Dan e ali em cima Dan, não é? Você pode ver que depois que o reino foi dividido, o território encolhe de novo e fica praticamente quase do mesmo tamanho do território original. Né? Se perde muito dos arredores e dos povos que serviam. Né? Um reino dividido não vai subsistir. E colocando aqui, ó, o mapa das 12 tribos, olha que interessante. Quando você olha para as 12 tribos, veja, ó, 10 tribos simplesmente ficam com quem? Ficam com Roboão. E somente 2 tribos, ó, aqui em cima, ó, bem aqui. Vou voltar bem aqui, ó. Tá ali, Mar Morto, olhe pro lado, ó, Mar Morto. Benjamim. E a tribo de Judá é que ficam com o filho de Davi, Jeroboão. E aí você sabe perfeitamente que um reino dividido, ele não vai subsistir. Ele não vai subsistir. E o que acontece? Obviamente, dividido o reino, você vai ter povos de fora invadindo e tomando. Por quê? Porque Jeroboão, que foi o primeiro grande rei do reino do norte, que levou as 10 tribos com ele, a primeira coisa que Jeroboão fez foi colocar a capital em Samaria, tá vendo lá? Samaria.
E além de colocar a capital em Samaria, ele constrói em Samaria, no monte Gerazim, ele constrói simplesmente um altar e depois um templo e disse: ninguém mais desce a Jerusalém para adorar em Jerusalém. Porque ele tinha medo que o povo descesse e se bandeasse para o lado de Roboão. E aí ele perdesse o reino. Tá? Peraí, pastor. Então nós tivemos 2 reinos, um ao norte e ao sul, sim. E Jeroboão fez isso? Fez. Por isso que a mulher samaritana, quando conversa com Cristo, ela pergunta: onde é que adora? Adora lá em Jerusalém ou adora aqui em Gerazim? Né? Que Roboão tinha feito isso. E olha que interessante. Você, obviamente, tendo um reino dividido, você não vai subsistir. O que acontece? Acontece exatamente isso. Em 722 a.C., os grandes assírios, os terríveis assírios, vêm e simplesmente conquistam isso aqui, ó. O reino do norte inteiro. Os assírios conquistam o reino do norte inteiro. O reino do norte cai na mão da Assíria e o reino do sul continua, mas por pouco tempo, porque em 586 você tem Nabucodonosor simplesmente invadindo Jerusalém e levando Jerusalém também. Foi exatamente nesse tempo que Nabucodonosor simplesmente leva todo o povo e leva Daniel e os seus amigos. E o cativeiro babilônico foi terrível, porque além de levar para Babilônia tudo o que havia de melhor, tudo o que havia de grandioso, essa é minha esposa cantando, tudo o que havia de grandioso e poderoso, o Império Babilônico destrói simplesmente o templo. Então, o templo cai e o templo é arrebentado. O templo cai e é arrebentado. Então aqui você tem historicamente o momento da queda do templo. Você tem um momento histórico em que o templo é destruído. E começa uma série de povos estrangeiros dominarem Israel, né? Israel, que tinha tudo para nunca ser dominado por ninguém, cai na mão dos estrangeiros, porque se dedicou à idolatria. Então, em 722 começa com a dominação estrangeira do Reino do Norte, e os hebreus, tribo do norte, o Reino do Norte foi dominado pelos assírios. 586, 587, o Reino do Sul cai na mão dos babilônicos e continua a dominação estrangeira. 383, as tropas de Alexandre o Grande dominam ali, e no ano 60, o Império Romano toma tudo. Agora, nada disso foi novidade, porque Deus já tinha revelado tudo isso. Aquele menino que estava no reino de Nabucodonosor, o grande Daniel, né, que tudo isso ia acontecer. Agora, quanto tempo esse povo fica sem o templo? Bem, o domínio babilônico, ele demora 70 anos. E todo mundo sabe que depois dos babilônicos vieram os medo-persas. E o grande rei nessa época foi Ciro. E Ciro manda os israelitas de volta, e eles voltam e reconstroem um segundo templo. Vamos com muita calma em todos esses dados. Então, 722, o Reino do Norte foi dominado pela Síria. 587, o Reino do Sul é que cai. E 333, Alexandre domina todo aquele território.
70 anos depois do ano 586, Ciro chega ao poder e Ciro manda o povo de volta. 70 anos domina os babilônicos e aí, após esse período, é que vem a construção do segundo templo, o chamado Templo de Zorobabel. Tá? O Templo de Zorobabel, ele é produto do retorno dos judeus a Jerusalém, e ele começa em 536, no segundo mês, o mesmo mês, coincidentemente, em que Salomão tinha começado a construir, inclusive, o primeiro templo, e a madeira veio, inclusive, do primeiro lugar. Agora, entendam o seguinte, esse segundo templo foi construído em um tempo que não foi de paz, como o de Salomão. Não foi de prosperidade como o de Salomão. Então, obviamente, não ficaria tão lindo quanto o primeiro templo. Mas foi construído exatamente no mesmo lugar, com dimensões um pouco maiores, e o povo de Deus se alegrou. Só que, infelizmente, esse segundo templo também seria destruído. Olha que interessante. Vamos à história. O cativeiro babilônico, que começa com Nabucodonosor, demora 70 anos. E aí sobe ao poder os medo-persas. Primeiro os persas, com o rei Sírio, depois os medos dominam os persas, e daí vem o rei Dario, e esses dois povos conquistam a Babilônia, terminando o cativeiro babilônico. E Ciro, que a Bíblia chama Ciro, meu servo, Ciro é responsável pelo início do retorno do povo de Deus a Jerusalém. E ocorre que nós chamamos, está vendo aí, segundo o Êxodo, porque o primeiro Êxodo veio do Egito para a Terra Prometida. O segundo é do cativeiro babilônico, de volta para onde? Para Jerusalém. E o segundo Êxodo teve 3 grandes momentos, 3 grandes fases, com 3 grandes grupos voltando. Ciro determinou e o primeiro grupo retorna em 538 com Zorobabel, e Zorobabel reedifica o templo. O segundo grupo volta na época do rei Dário com Esdras, em 458, termina a reconstrução do templo e Esdras faz uma revolução espiritual, e o terceiro grupo volta em 445 com Neemias e ocorre a reconstrução dos muros e a reedificação de Jerusalém. Vamos então ver como isso aconteceu. Então, 70 anos demorou o cativeiro, os medo-persas dominam os babilônicos e o primeiro grupo volta a mando do rei Sírio em 538. Olha que interessante. Ciro, o rei da Pérsia, permite que Jerusalém volte a reviver. Como é que ele faz isso? Ele convida os judeus para voltar a Jerusalém e edificarem um novo templo. E ele estava falando tão sério que ele simplesmente devolveu todos os utensílios roubados por seu antecessor Nabucodonosor, e o grande homem de Deus, Zorobabel, com Joshua, eles retornam e lideram o primeiro grupo de 50 mil pessoas, e eles reedificam o templo do Senhor. Então, olhe que coisa maravilhosa. Eles saem daqui, da Babilônia, e eles vêm exatamente para cá, para Jerusalém. Olhando para esse mapa, você se lembra de quem fez esse trajeto? Esse trajeto foi feito por Abraão, o grande patriarca, não é? E eles voltam para Jerusalém e simplesmente ali reedificam o templo do Senhor. Zorobabel é esse grande líder que, quando ele chega, ele edifica o altar ao Senhor no mesmo local onde era o templo e começa a restabelecer os sacrifícios diários conforme a lei de Moisés. Ele é auxiliado pelo grande homem de Deus, Joshua,
E 6 meses depois que eles chegam e já tinha restabelecido os sacrifícios diários, adoração diárias, ele começa a construção do novo templo, no mesmo lugar aonde era o templo de Salomão, que foi destruído por Nabucodonosor. Era interessante. Esse momento, irmãos, foi um momento de um misto muito grande. Os novos, os meninos, os jovens se alegravam demais e os velhos choravam, porque se lembravam do primeiro templo e choravam de dor pela queda do primeiro templo e de alegria porque o segundo templo estava sendo levantado. Mas nem tudo é fácil para o povo de Deus, né? Os samaritanos vieram pedir para ajudar e simplesmente Joshua e Zorobabel disseram que não queriam ajuda. Aí os samaritanos safados, malandros, enviaram uma carta a Artaxerxes, e o rei da Pérsia, né? E o rei da Pérsia entendeu tudo errado e mandou parar a construção. E aí, só 14 anos depois é que a construção foi retomada. Os inimigos tentaram impedir, mas um novo templo ficou pronto em 4 anos. E Zorobabel e Joshua conseguiram esse grande feito. O templo era maior que o templo de Salomão, convenhamos. Ele era 1/3 a mais, só que era muito mais simples. Você lembre o seu irmão, é por isso que é fundamental essa semana você ler Esdras e Neemias, para mostrar para eles que foi um tempo de muita dor, muito sofrimento, muita angústia, foi um tempo de muita adversidade, foi um tempo de muitos inimigos. Quando Salomão construiu, era um tempo de paz, cheio de dinheiro, cheio de grana, com tudo que Davi tinha deixado para construir, foi fantástico. Aqui não, aqui o ato de fé foi muito maior, não havia muita riqueza. Havia o necessário para construir o templo e eles tiveram que ser inteligentes o suficiente para não perder nada. Mas o segundo templo foi reerguido, não um templo extraordinário como o de Salomão, mas o templo possível. Mas a glória da segunda casa foi enorme, e Deus os abençoou. E aí, o que aconteceu? Obviamente, restabelecido o segundo templo, um segundo grupo volta agora, já no império e no governo dos Medos, que foi o grupo de Esdras. E Esdras foi fundamental, porque ele sai daqui, ele vem para cá também, ele vem com aproximadamente 2.000 homens, e 80 anos depois ele sai, ele chega lá e ele simplesmente promove a maior reforma espiritual de todos os tempos. O templo estava construído e coube a Esdras a limpeza espiritual de toda aquela região. Esdras propõe e consegue uma separação radical de israelitas e estrangeiros, retira todos os ídolos, ensina a lei, leva o povo ao arrependimento. Então, Esdras consegue esses 3 grandes fenômenos: a centralidade do templo e do culto, a centralidade da oração e a centralidade da palavra de Deus. Ele restabelece isso, e aí, obviamente, a consequência é um povo que volta a servir e a buscar a Deus. Então, Esdras faz uma revolução espiritual, e quando chega o terceiro grupo, que é o de Neemias, vem agora a reestruturação política, social e econômica. Então, pense, Zorobabel constrói o templo. 80 anos depois, Esdras consegue a restauração espiritual do povo. 13 anos depois de Esdras, chega Neemias, e simplesmente Neemias reestrutura política e socialmente aquele povo. Se você parar e pensar,
Neemias fez, em primeiro lugar, o levantar dos muros de Jerusalém. Quando ele levanta o muro de Jerusalém, Jerusalém se torna protegida de novo. E Jerusalém volta a ter economia, volta a ter política, volta a ter religião, e o povo se ergue de novo perante o Senhor. Então, obviamente, Jerusalém se torna a capital política e espiritual daquele povo. Desprotegida, quando ele ergue, obviamente ele dá de novo ao povo judeu o status de povo, e aquela cidade é uma cidade muito forte. Então, com Zorobabel se reconstrói o templo, com Esdras se faz a restauração espiritual do povo, e com Neemias se reconstrói o muro e se reconstrói a vida social, política e religiosa daquele povo. E olha que Neemias andou 1.760 quilômetros para sair exatamente daqui de Suzã até chegar a Jerusalém. Ele se torna um governador, ele governa de 444 a 487, e após 13 anos de Esdras chegar, ele chega, e em seu governo ele demonstra coragem, compaixão, integridade, piedade, mordomia, e o povo se levanta. Qual foi a consequência? Irmãos, quando o segundo templo é estabelecido, você tem então toda a restauração. Se restaura o templo, se restaura a adoração, se restaura a aliança, se restaura socialmente o povo, os muros são restaurados, o povo é restaurado, e agora eles ficam na expectativa da vinda do grande Messias. Tudo bem que eles eram escravos de outros povos, tudo bem que eles eram escravos de outras nações, mas eles agora aguardavam o ressurgir e o vir do grande Messias para a grande libertação. Fato que aconteceu 400 anos depois, quando Jesus veio, mas infelizmente não reconheceu. Então você viu o que foi o segundo templo, você viu a dificuldade que foi para reerguer o segundo templo, mas reerguido o segundo templo, volta a adoração, volta a graça, volta a bênção, e Deus abençoa todo aquele povo. E aí está a história do segundo templo. Passe para a sua igreja, ela continua na próxima lição que daremos, e aí entenderemos tudo até o momento em que o grande rei veio, Jesus retornou. Amém? Deus te abençoe. Uma excelente aula. O Senhor esteja contigo.